Bom, voltamos aqui hoje com a parte 3 do Carlos Goff. Na primeira parte, para quem não viu, vale lá uma conferida contando o início da história dele, como ele começa no tênis, depois a ida dele para os Estados Unidos. Na parte 2, como ele foi apresentado e conheceu o John McEnroe, toda a história, toda a trajetória dele juntos. E a gente termina com o Tournament Off, né, para começar e voltar agora na parte 3 falando um pouco mais e basicamente do que é Tournament Off, né, de que é algo um pouco mais voltado para o juvenil na formação da carreira, e não só da direita, da esquerda, da parte técnica, mas da parte mental, da parte tática de como se jogar e de como principalmente se comportar dentro de uma quadra. Carlos, Tournament Off, e aí? Pois é, então, logicamente, o Mac e eu resolvemos então fazer essa mudança no desenvolvimento juvenil, digamos assim. Conceito. Para mudar o conceito de que até então não tinha instrução para juvenil em livro, e até então nos parecia que o que a instrução era simplesmente técnica e física e muito pouco voltada. E você sabe, quando você começou, e eu comecei aqui no Brasil, quer dizer, também era só técnica, Então, o professor naquela época tirava uma corda, a corda era o nosso preparo físico, e direita, esquerda e saque. E a parte do jogo você tinha que aprender por você mesmo. E por isso que nós tivemos fenômenos, como eu tenho o meu grande amigo TK, Thomas Koch, para quem não sabe, como que ele teve o mesmo background que nós tivemos, só técnico e físico, e conseguiu ter aquela parte então dos 50 minutos da hora e jogar tão bem aqueles 50 minutos da hora. Então, também era um tipo de McEnroe, é um daqueles jogadores que estão mais maduros do que o peer, né, dos anos. Muito bem. O livro, logicamente, foi um sucesso, não por causa de Carlos Goff, não porque estava escrito, simplesmente porque tinha a fotografia do jogador número 1 do mundo, porque nós lançamos o livro em 84, quando ele foi o número 1 do mundo, e como você sabe muito bem, o recorde dele em 84 ainda não foi quebrado, ele só perdeu 3 jogos no ano inteiro, ninguém fez isso ainda até agora, em 84. Em 84 ele ganhou do Connors na final de Wimbledon, que já tinha ganho o Wimbledon várias vezes, quer dizer, Connors é o grande lutador de tênis. Ele matou o Connors 1-2-2, uma coisa assim, no final de Wimbledon, em 84. Então, o Mac estava no topo do tênis. E foi quando nós lançamos o livro em Estados Unidos, e aí foi traduzido para todos os países. E uma das mágoas que eu tenho, por sinal, foi vendido aqui no Brasil também. Abril era para fazer o livro aqui, mas quando ia publicar, foi vendido para Manchete. Bom, no fim das contas, não fizeram em português. O livro está publicado em todas as línguas no mundo. Eu lembro que na sua sala tinha todas as edições de todos os idiomas. Eu lembro dele em japonês. Japonês e tudo mais. Mas português eu não tenho, mas tudo bem. E aí, o que aconteceu foi que, quando o livro fez aquele oba-oba, digamos assim, né, no mundo, aí eu fiz um contrato com a Nike e com a Dunlop, logicamente, por causa do Mac, usando Dunlop e Nike. E nós começamos uma série a gente chamava de Player Parent Workshops, porque eu fiquei encarregado dos free lists da Dunlop e diretor de promoções da Dunlop e diretor de promoções juvenis da Nike. E resolvi usar o meu budget não para dar produto, porque era o que estava todo mundo fazendo, e para mim isso era contra a minha filosofia também, e eu resolvi usar o meu budget para dar educação para os juvenis e trazer esse conceito do Tournament Off como patrocinado pelas companhias. Convenci a USTA, que tem 17 sections, né, como se fosse aqui os estados aqui, de nos acolher em cada uma das sections. Então eu fiz um tour nos Estados Unidos com o Mac, e nós fomos em todas as sections, e era um fim de semana, que foi um negócio enorme. Não era só na quadra de tênis, a gente ia no estádio de basquete, e tinha música. Você imagina, foi um negócio grande. Mas não era... Se os jogadores que eram ranqueados daquela section fossem deixados pelos pais, eles não podiam entrar sem pai.
Então a ideia era de que outra coisa que é importantíssima para o desenvolvimento do juvenil é equilibrar o sistema de apoio do juvenil. Porque o sistema de apoio do juvenil, ele muda de até 12, por exemplo, é o coach e os pais. Quando ele entra na adolescência, que é um jogo totalmente diferente do que é a pré-adolescência, o que acontece é que a influência desse suporte de apoio entra também os amigos. Como nós já sabemos, de maior experiência, muitos grandes talentos foram derailed nessa adolescência. Não por causa do talento, mas porque entrou mais uma influência do ambiente, né? do ambiente do coach e da família, que são os amigos. Quando você sai da adolescência e vai no post-adolescence, que você vai para play college tennis, também o que acontece é que muda esse suporte de apoio, porque os pais já não estão nesse triângulo, o coach agora é mais ainda a maior do suporte, e os amigos também agora influenciam demais naquele post, né? Então, isso é um outro pilar disso, porque eu sei que isso também era parte do que o Mac e eu queríamos fazer com o Tournament Tough, porque os pais dele foram esses tipos de pais, e eles deram não só para o John, para o Patrick também, que você conhece, que também foi um ótimo jogador, o Patrick também. Os 3 filhos, os pais disseram, isso daí é seu, vocês não vão ser jogadores de tênis, vocês vão ser advogados, então, imediatamente, não pense isso para ser jogador de tênis, vocês vão fazer isso e vocês nem vou comprar raquete, nem vou comprar corda. Se vocês quiserem isso, então vocês venham lá com as companhias. E os moleques tiveram que ganhar um jogo aqui, um jogo ali, para ir tendo raquete, porque o pai deixou isso sobre eles. Isso fez o Patrick e o McEnroe ser quem eles são. E outra mensagem para pais, outra mensagem para jogadores juvenis. Quando eu vejo o moleque na quadra, pai, traz aí a minha raquete, aí já encordou a raquete, esse moleque não vai nunca dar em nada. Eu quero só dizer já direto isso para vocês. Muito bem. Dali para frente, começa então os camps, onde eu tive o grande prazer de ter um sucesso com meus summer camps, moldado pelo Mr. Hoffman. 85 o primeiro Foi camp. 85, exatamente, no ano após que eu soltei. E foi quando eu te conheci e trouxe você para a primeira equipe, segunda equipe. 86. Né? 86, só foi a segunda equipe. A segunda equipe. O primeiro ano foi feito em 85 e o meu head pro foi um brasileiro também, que você conhece, o José Salib Neto. Exatamente. Que é um amigo de família. E nossa. Que já tem conversa bem adiantada para fazer com ele. Isso aqui, dele está aqui, sentado também. Esse em Orlando. Não, isso foi em Orange Lake. Foi em Orange Lake, em Orlando. Orange Lake. E o Salib ele estava se graduando dessa faculdade da University of South Carolina e o Salib foi o meu primeiro head pro. Você no ano que vem. E aí eu tive o prazer também de ter o nosso... Você lembra de onde foi? O nosso segundo ano? Não lembro. Sério? Eles misturaram. Fort Lauderdale em Lavers Del Rey. Lavers Del Rey. E a gente se hospeda na baseball school, across the street. Across the street. E aí tinha o Toffmobile. O school bus. O school bus, que foi chamado carinhosamente Toffmobile. de Toffmobile. E aquele... Volante. E quem que guiava? Aí o meu chofer aí. Bom, aí o que aconteceu? Eu tive o prazer de ter, por exemplo, o nosso grande amigo Thomas Koch, que nós falamos antes dele. Ele, para quem não sabe isso, quando eu tinha 16 anos de idade, isso é uma boa coisa aqui em São Paulo, quando o Tomás vinha jogar a Copa Davis aqui no Brasil, e jogou a Copa Davis, Tomás nos levou para a final da Copa Davis, ok? Com o Mandarino também. Manda também. Mas o Tomás vinha, para nós juvenis, era uma coisa incrível ter 2 jogadores brasileiros que estão jogando contra Nastase, Tiriac, que estão jogando com Manolo Santana, Stan Smith, Arthur Ashe, e estão ganhando desses caras lá pelas cores do Brasil. E eles vinham para cá, a gente fazia essas Copa Davis aqui, era uma coisa incrível. Isso anos de 60, estou dizendo isso. E a Federação Paulista pegava nós, os juvenis, para ser juiz de linha. Então, era eu numa linha,
eu pegava sempre a linha de base ali. Nosso outro grande amigo, Marcelo Meyer, sempre estava aqui nessa linha aqui, na dupla, e nossos outros juvenis amigos pegavam cada linha. E nós estávamos num estádio com, sei lá, 10 mil, 15 mil pessoas, imaginem, sendo juiz de linha de uma Davis Cup no Brasil e fazer uma fora, era difícil para um moleque de 16 anos. Mas é interessante que fizemos isso. Tomás, muito carinhosamente, quando eu cheguei lá em Beverly Hills, naquela história que eu contei para você, ele estava jogando o Pacific Southwest, que era o torneio depois do Forest Hills, eles iam para Los Angeles, e o Tomás estava jogando lá. Eu estive com ele lá em Los Angeles também, no LA Tennis Club, naquela época. De lá, o nosso relacionamento foi crescendo, além de eu ser o juiz de linha dele quando eu tinha 16 anos de idade. E nós somos amigos de vida, porque com o Tournament Off, o Tomás sempre passava pelo campus, todos os anos. E o meu último Tournament Off, depois de 33 anos de verão, quem fez o Tournament Off comigo lá na ESPN, Wide World Sports, na Disney, foi onde eu fechei os campos depois de 33 anos. O Tomás fez o camp total comigo, foi uma grande honra. E aí você disse que encerrou nesse, né, a despedida e agora... Bom, aí eu retired. Aí eu retired. Meu filho pegou o batom, né? Como é que chama o batom? Bastão. Pegou o bastão e hoje em dia o Josh, ele é técnico da mesma faculdade que o Salib jogou, Carolina, e é onde eu ainda fico envolvido com o tênis. E você sabe que você me põe numa quadra, eu quero até sair dessa cadeira, eu quero começar a me mover quando eu estou dentro da quadra. E quando os moleques do time, eu vou lá visitar e ver eles jogarem, eu fico excitado na quadra, eu treino com eles e tudo mais. Meu filho fala, pai, você precisa voltar para o tênis, você precisa ainda contribuir para o tênis. Eu falei, pô, eu não tenho mais energia para passar lá o verão inteiro como fazia. Não, vamos fazer online. O que é online? Você me conhece, eu não faço nem emoji, quer dizer. Então, meu filho, minha filha, e nós temos fotos deles crianças no seu colo ainda, minha filha Jordan, o marido da Jordan, o Jeremy, e um outro former estudante do campus, que veio do campus desde que ele tinha 12 anos, o John Nieder, que mora em Santa Mônica, Califórnia, resolveram tirar o velho da cova e falar, vem, vamos ressuscitar esse negócio aqui para você. E nós tivemos feito um projeto muito interessante, que eu fico tão proud, tão orgulhoso, que é a família, a Tournament Off, que é um curso online, que vai ser agora lançado agora durante o US Open, aí, nas próximas semanas. E é um prazer total de estar aqui com você, muito agradecido de ter me trazido aqui para essa conversa. Para aqueles que querem saber também, a razão que eu vim essa vez é porque a minha mãe fez ontem 90 anos de idade, então como eu não poderia estar aqui com ela, né? E então, aonde vamos passar então o aniversário? Falei, bom, na quadra com o Silvio. Você não tem noção Enfim, não tem nem a palavra, o adjetivo para, tipo, estar te recebendo, te proporcionar poder estar aqui quando a gente começa a falar lá atrás e o quarto com a Ipanema View, enfim, tudo aquilo que foi falado e idealizado e que eu acho que encaixou tudo muito bem. Ontem a gente foi no jogo do Maracanã para ele ver o Corinthians e o Fluminense. Há muito tempo eu não ia num jogo do Maracanã, mas enfim, ontem foi muito mais pela companhia e pela presença do que propriamente pelo jogo. Mas enfim, toda essa semana que você está tendo aqui está sendo indescritível e poder estar aqui te recebendo. E agora, com a sua volta no Tournament Off, eu me sinto Tournament Off Family. Yes. Eu me sinto como eu sempre, quando eu vou postar Tournament Off Forever, porque você tem que ser Tournament Off Forever. Yes. Independentemente de estar na quadra ou fora, Yes. na vida, Yes. você tem que ser Tournament Off. Yes. Né? Então, it's a methodology not just não é só para quadra, é uma metodologia de vida, não de é? vida, exatamente. É. E se hoje eu tenho o conceito que eu trouxe para a minha vida, que eu aprendi com você dentro da quadra, eu trouxe para a minha vida, e se hoje eu tenho o sucesso que eu tenho, ou se hoje eu tenho o tamanho que eu tenho, a dimensão que eu cheguei, você pode ter certeza que muita coisa foi aprendida com você, desde the baseball school, enfim, e tudo mais que a gente viveu e passou junto. Só posso te agradecer
Não sei aonde eu estaria, não sei o que eu estaria fazendo, mas eu posso dizer que aonde eu cheguei eu me sinto muito orgulhoso e feliz por ter começado lá atrás essa história com você e você está aqui, como eu sempre falo, para ser homenageado, mais ainda, não pelo que você fez, mas pelo quanto você modificou e mudou a minha vida. Eu vim aqui só para estar com você. Carlos, obrigado por tudo. O prazer é todo meu de estar com você. Obrigado por tudo. Okay. Eu não sei se vocês têm noção da dimensão do que está acontecendo aqui, do que aconteceu aqui, mas espero que vocês aproveitem ao máximo tudo que ele falou, porque muita gente no Brasil não o conhece, infelizmente, e eu estou tentando trazer um pouquinho do que ele foi, do que ele é e do que ele representa, não só na minha vida, mas na vida do tênis brasileiro. Obrigado. Continue acompanhando, curtindo e seguindo o canal. E Carlos Goff. Obrigado. Prazer enorme. Prazer foi meu.